Única pessoa. Primeiro grupo. Sem problema. Cadê o... Como é que chama o negócio? As pessoas não ficarem me ouvindo lá. Tá muito grande o Kindle, não. Ok, pois aí, paciência, pessoal. Mandou José. Olha aqui. Olha aí. A paz do Senhor, irmãos. Amelita. 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 Apóstolo Rogério Leslie Higueras.
Tudo bem, Amelita? Melita, gente, é impossível falar com a Melita, eu desisto. Ela Sinceridade. não sabe escrever. Mesmo que eu tenha fé, é um negócio meio complicado. Certo? Não consigo, não, filha. Nossa, ninguém Ah, merece. tudo bem. Você está me ouvindo, amiga? Desiste do seu, ué. Que isso? Sim. Você está me ouvindo? Não. I don't understand. Não. É igual índio falando. Ninguém. Nossa, que isso? Não tô conseguindo Oi. te ouvir, não. Ninguém merece. Ah, Funciona. coloca esse som, ué. Que isso, gente? Mas eu tô. Você não está me ouvindo agora? Está me Não, ouvindo? mas as Sim. pessoas se comunicam como assim, falando. Eu não sei linguagem dos. Eu aprendi a falar fazer meu nome no linguagem das pessoas que não usam. Meu nome é assim, ó. Aí tudo bem. O resto não sei mais nada. Só isso. Você me apresentar na linguagem do sul. Já alguma coisa, tá bem. Significa que eu já, né? Já tô. Como você está, Amelita? Tudo bem? E agora? Você está me ouvindo agora? Agora eu tô te Sim. ouvindo. Oi? Graças a Deus. Gosto hoje. Aí a ligação não tá boa. Não tá muito bom uma vibe, um negócio aí, não, Ouviu? É? mas tô vindo, tô vindo. Muda não. Só Jesus na causa. Só Jesus. Oi. Onde eu tô? Está me ouvindo agora? Estou te ouvindo. Ah, não. Estou te ouvindo. Sim. Então, a internet está muito ruim. Ah, eu percebi. Né? Tá vendo? Dá para perceber. Dá para Que Não é notícia, né? novidade. Que notícia. Não? Aí, Mas está um clima bem gostoso aqui. A Melita melhorou bastante, não está tanto calor igual estava antes. Está bem legal. Glória a Deus. O poder da cruz de Cristo e a nossa cruz. Lucas 23, verso 26, diz a palavra do Senhor: e como o conduzissem, falando de Jesus, constrangendo um cirineu chamado Simão, que vinha do campo, puseram-lhe a cruz sobre os ombros, para que a levasse após Jesus. Puseram-lhe a cruz sobre os ombros, para que a levasse após Jesus. Simão de Cirene, que era uma região agrícola, ele é uma figura de todos nós, uma figura profética do homem que deveria levar a cruz após Jesus. A obra da cruz, ela tem um aspecto do poder da obra de Cristo e, ao mesmo tempo, como que a obra da cruz se aplica em nossas vidas. Então, nós vamos fazer um primeiro momento sobre o poder dessa obra que Jesus fez e entender a obra de Cristo e entender a nossa obra dentro da perspectiva da cruz. Nós temos que ter um entendimento que todo cristão, verdadeiro discípulo de Cristo, ele tem em Cristo a inspiração para a sua vida.
É interessante que, em primeiro lugar, que a cruz, ela foi dada a Jesus por um propósito do Pai. Deus crucificou o Filho para salvar a cada um dos homens que nele crescem. Então, a ideia da cruz em Cristo é uma ideia do Pai, o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então, antes da fundação do mundo, a ideia de Deus de fazer o seu Filho levar sobre si os nossos pecados. Vamos aqui em Colossenses capítulo 2, para nós entendermos um pouco sobre essa obra. Colossenses capítulo 2, se prepare para a gente estudar a palavra, tá bom, pessoal? O primeiro aspecto que nós vamos verificar, o que Deus estabeleceu em Cristo na cruz, é o poder da cruz de cancelar o poder da morte existente no pecado. Então, o pecado gera morte, o salário do pecado é a morte. Mas na cruz, esse poder de morte, ele é cancelado. Vamos ver aqui o que diz a palavra de Deus. Verso 14. Colossenses 2, verso 14 diz: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança. Quer dizer, era um escrito de dívida, era uma cobrança, que constava algumas ordenanças. Qual que é a principal ordenança do pecado? A morte. Se pecar, vai morrer. Foi o que Deus falou para o homem no jardim do Éden. O salário do pecado é a morte. Então, quando Paulo ele traz essa visão, ele fala assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando o quê? O escrito de dívida, encravando-o na cruz. Então, o primeiro ponto que a cruz de Cristo opera é cancelar o poder da morte, do pecado que estava sobre nós. Para isso, o homem ele tem que se arrepender dos seus pecados. Ele tem que renunciar a tudo aquilo que ele sabe que não é a vontade de Deus. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, primeiro, cancelar o poder da morte, que é consequência do pecado. O segundo ponto é, que está aqui no verso 14, remover a culpa, a acusação. A acusação. Então, remover a acusação. Removeu inteiramente, encravando na cruz. Então, a culpa, quando a pessoa se arrepende e ela verdadeiramente tem uma transformação de vida, não somente o juízo de morte é removido, como também o peso da consciência, da culpa que o homem cometeu no passado. A obra de Cristo remove de dentro de nós a acusação. Por isso que uma pessoa que cometeu algum ato muito brutal aos nossos olhos, aos olhos humanos, um estupro, algum crime hediondo, algum crime violento, ele pode ser arrancado de dentro dele pelo poder da obra da cruz de Cristo. Amém? Então, ele cancela o poder da morte, ele remove da consciência a culpa. O terceiro aspecto está aí no verso 15. Olha aí o verso 15 de Colossenses 2. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Triunfando deles na cruz. O terceiro ponto é
que na cruz Jesus triunfou sobre o diabo e ele venceu o reino das trevas. Então, ele, além de operar em nós a questão do perdão dos pecados, remover a culpa, nos dá autoridade sobre os demônios na cruz. Isso faz com que você e eu nós possamos ter um nível de autoridade maior por causa da obra da cruz. A cruz, ela nos dá essa graça de alcançarmos esse lugar de autoridade no mundo espiritual, conforme o verso 15. Pela cruz de Cristo, nós podemos triunfar sobre os principados e potestades. Então, uma pessoa, para ter autoridade sobre os demônios, ela tem que primeiro crucificar os seus desejos, o seu autogoverno, ela tem que se entregar na cruz de Cristo. Quando ela se entrega na cruz de Cristo, crucificado juntamente com ele, ela vai ter esses 3 aspectos: cancelamento do poder da morte, remoção da culpa e autoridade sobre os demônios. Você pode dar um tchauzinho aí, se você está entendendo isso? Ok? Isso é extraordinário. Gente, o irmão Wellington, ele mandou uma mensagem, está tentando entrar, ele não consegue, abrindo, lá da Lagoinha. Ele falou assim, está tentando entrar, não está conseguindo, não sei por quê. Eu não entendo muito de grupo, gente. Eu também não sei por quê. Aí, agora, pode ser que ele tenha que baixar o aplicativo, avisar para ele que ele tem que ter o aplicativo do Zoom baixado no smartphone dele. Senão ele não consegue entrar mesmo, não. Então, como cristãos, o que acontece? Nós temos que seguir o exemplo de Jesus. O que é seguir o exemplo de Jesus? É entender que, assim como Jesus renunciou à sua própria vida para salvar a nós, quando nós renunciamos à nossa vida, o nosso ato de renúncia vai se tornar em salvação para outras pessoas. O que é interessante é que, às vezes, a gente recebe a salvação de Cristo, recebe a graça, mas a gente não está disposto a crucificar as nossas vidas por amor do nosso próximo. Então, a pessoa, ela não segue o exemplo de Jesus. Vamos ver aqui em Lucas, no capítulo 9. Eu quero falar um pouco agora da cruz que nós temos que levar. Lucas, capítulo 9. Verso 23. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Amém? Verso 24. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Então, aqui ele traz um princípio de aplicação da cruz na nossa própria vida. Veja bem, tem um aspecto da cruz, que foi a vitória de Jesus sobre a morte, a vitória de Jesus sobre a culpa, a vitória de Jesus sobre os demônios, conforme nós lemos em Colossenses. Agora, a aplicação da cruz na nossa vida é o que ele está dizendo aqui no verso 23.
se alguém quer vir após mim. Primeiro ponto, ir após Jesus significa tornar-se seu discípulo. Se alguém quer tornar-se um discípulo, ir após Jesus, é Jesus na frente e nós aqui atrás. Ir após ele. Ir após ele. Isso faz uma referência no Antigo Testamento, quando o povo estava no deserto e o povo, eles tinham que seguir a nuvem e a coluna de fogo. Quando a nuvem se movia, o acampamento deveria se mover também, porque aquela nuvem e aquela coluna de fogo era uma referência do próprio Deus. Então, ali, saindo do Egito, indo para a terra prometida, eles tinham que seguir a nuvem. Nós, quando saímos do mundo, indo para o reino de Deus, que é uma referência à terra prometida, nós temos que seguir a Cristo. Amém? Então, o primeiro ponto é a cruz, ela nos remete a fazer o que Jesus fez. Ir após ele, é seguir os caminhos dele, os passos que Jesus teve. Por isso que a história de Jesus, a caminhada de Jesus, desde o seu nascimento até a sua ascensão aos céus, ela é a história de todos nós. Tudo que Jesus passou ali é uma referência do que nós também vamos passar. Então, Jesus passou pelo deserto, nós também passamos pelo deserto. Jesus, ele foi traído, nós também sofremos traição. Jesus, ele foi rejeitado, nós também seremos rejeitados. Jesus foi crucificado, nós também seremos crucificados. Jesus ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Então, a história de Jesus é a história de cada um de nós. Por isso que quando você vive alguma situação na sua vida, você tem que olhar se aquilo está alinhado com aquilo que Jesus sofreu, porque o que Jesus sofreu é um exemplo para as nossas vidas, é um modelo, por isso que nós vamos após Jesus, por isso que a vida dele é um exemplo para nós. Nós não temos que aceitar os ataques do inimigo contra as nossas vidas, mas nós temos que aceitar o sofrimento por causa do Evangelho. Por isso que Jesus sofreu para nos dar salvação e vida eterna. Ele sofreu para que pudéssemos receber a salvação. Então, aqui no capítulo 9, no verso 23, ele fala isso. O primeiro ponto, se alguém quer vir após mim, se a pessoa quer ser discípulo. Segundo ponto, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Então, é um processo de negar a si mesmo. O que significa negar a si mesmo? Você ter vontade de fazer uma coisa e dizer não para você mesmo. Negar a si mesmo é quando você fala não por uma causa maior que você. E essa causa é a cruz. Negue-se a si mesmo. Não é alguém falar não. É você falar não. Preste atenção. Uma coisa é alguém falar não para você. Não faça isso. Outra coisa é você falar não para você. Ao que você deseja, mas você diz não. Isso é negar a si mesmo. É você dizer não por causa da cruz de Cristo. É isso que ele está dizendo. A si mesmo se negue, dia a dia. Tome a sua cruz e siga-me. Não tem o pastor que falar não, não é o marido falar não, não é a esposa falar não, não é alguém falar não, é você falar não. Eu não vou... Um exemplo de autonegação. Quando você fala, não, eu não vou comer hoje, vou fazer um jejum.
Então, isso é autonegação. Você quer muito comer, mas você diz não para você mesmo. Outro, autonegação. Você quer fazer uma viagem. Aí Deus fala com você, não, você vai ofertar esse dinheiro da viagem para missões. Mas você queria muito fazer uma viagem, mas você diz para você mesmo que não vai fazer isso. Então, são situações em que Deus, ele te pede algumas coisas que você tem que negar a si mesmo. Glória a Jesus. Então, olha só o que diz aqui em Lucas 14, verso 27. Abre lá, por favor. Lucas 14, verso 27. Ele diz assim: e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Preste atenção o que o Senhor está dizendo. Não há como ser discípulo de Jesus sem você negar a si mesmo, sem você renunciar à sua própria vida. Não há como ser discípulo de Cristo sem ter uma cruz na sua vida. É tomar a cruz. A cruz é lugar de sacrifício. Cruz é lugar de aliança. A cruz é lugar de morte. Cruz é lugar de sofrimento. Cruz é lugar de renúncia. A cruz é lugar de auto-renúncia, autonegação. Então, quando Jesus ele fala aqui no verso 27, e qualquer que não tomar a sua cruz, porque havia a cruz de Jesus que operou cancelamento do pecado, do poder da morte. A cruz de Jesus removeu a culpa e a cruz de Jesus nos deu vitória sobre os demônios. Agora, a nossa cruz, ela opera em nossas vidas de uma maneira diferente, em nós fazermos as escolhas de acordo com a vontade de Deus. Porque todo aquele que perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Ele está dizendo isso, que a cruz é um lugar de escolhas, onde a vontade de Deus vai prevalecer acima da nossa vontade. Isso é extraordinário. Quando nós tomamos a nossa cruz, seguindo o exemplo de Jesus, negando as nossas vontades carnais, negando aquilo que está no nosso coração, para obedecermos a Deus, nós estamos fazendo escolhas para a eternidade, não para esse mundo. Então, ele está dizendo, perder a sua vida aqui na terra, você vai alcançar a sua vida no céu. Renunciar à sua vida aqui significa você entrar em um lugar no mundo espiritual de eternidade. Jesus, ele pagou o preço pelos nossos pecados na cruz, para que pudéssemos vencer a morte, a culpa e o diabo. Agora, esse tempo, nós crucificamos a nossa carne para sermos cheios do Espírito Santo, para vivermos a vontade de Deus e para glorificarmos a Deus na terra. É importante você entender isso, porque nós, muitas vezes, temos uma perspectiva da obra da cruz de que a responsabilidade toda era de Jesus apenas. Não. A cruz, ela remete a uma responsabilidade espiritual, aonde Jesus, ele venceu, ele operou uma obra sobrenatural em nós, mas agora requer também uma responsabilidade nossa, uma responsabilidade espiritual
em relação ao que ele fez naquela cruz. Hoje, cada um de nós temos uma cruz. Eu tenho a minha, você tem a sua. O que é essa cruz? É negar a sua vontade para obedecer à vontade de Deus. Até aí tudo bem? Tranquilo? Estão entendendo? Só levanta a mãozinha para eu saber que vocês estão entendendo. Eu estou Você que entendendo, pode, abre mas eu aí a queria, apóstolo, te fazer uma pergunta em relação a isso, Pois não. porque eu tenho uma questão, porque Jesus teve alguns momentos que ele repreendeu demônios, por exemplo, repreendeu pessoas. Eu fico pensando, como que a gente faz, que é realmente uma questão minha, tá? Por exemplo, eu tenho que negar minha carne, mas ele tem um chatex, um demoniado lá do inferno, uma pessoa chatex que vem me encher minha paciência, entendeu? Aí, tipo assim, às vezes, tipo assim, eu não quero falar nada, mas a pessoa é muito chatex, vem falar comigo, eu falo também, entendeu? Tipo assim, isso pode ser minha carne, mas ao mesmo tempo, como que você, que é uma autoridade espiritual, você é um apóstolo, é a questão da carne ou a gente tem que ficar sempre calado, assim, vendo todo mundo querendo te detonar? Porque isso pode acontecer, de injustiça, de pessoa... Você fez um pecado lá em 2000 e não sei quanto. Aí a pessoa vem trazer seus pecados todos à tona de novo, sendo que ninguém é melhor do que ninguém. Nesse caso, como é que a gente faz, assim, para a gente não... Porque a gente tem a vontade de mostrar que a gente é uma nova criatura. Olha, isso aqui eu tinha 19, 20 anos, hoje eu tenho 47. E, tipo assim, eu não sou aquela pessoa, aquela Ana Maria dos 18, 19, entendeu? E aí, como é que eu faço? Porque eu fico calada, como é que eu faço? Porque, tipo assim, a gente quer também mostrar o que a gente é, né? A gente mudou. O que a palavra de Deus diz? Você tem que basear seu comportamento não é na sua justiça própria, é no que está escrito. Então, se a gente agir pela razão humana, nós vamos nos perder. E vamos perder a razão e vamos perder o testemunho de Cristo. Quando a Bíblia diz que nós devemos perdoar 70 vezes 7, andar uma segunda milha, dar a outra face, suportar uns aos outros em amor. Então, quando a palavra de Deus ela nos remete a esse comportamento, a gente vai sair da dimensão da alma para a dimensão do espírito. E o que vai acontecer quando você se submete à palavra? O Espírito Santo ele vai vir te capacitar a suportar essas pressões. Então, todos nós que somos cristãos, nós seremos perseguidos, rejeitados, caluniados, difamados, acusados. Isso faz parte. Jesus sofreu tudo isso. Eu não posso olhar para o outro que está me perseguindo, me acusando. Eu tenho que olhar para Cristo. Porque, às vezes, quando Davi ele estava sendo provado por Deus, era Deus que estava usando Simei. Simei estava atacando pedras em Davi. E aí os soldados de Davi queriam reagir, ia matar ele. E Davi falou, não façam isso. Porque se isso vem de Deus para me provar, eu não posso ser promovido se eu não for aprovado. Então, às vezes, as provas, elas vêm para demonstrar o quanto de Cristo nós carregamos no nosso espírito e estamos capacitados a exercer autoridade sobre esses demônios que nos acusam e nos perseguem. Porque se a gente entrar no jogo do inimigo, nós perdemos a autoridade contra ele. Então, eu poderia, para você entender melhor, lembre-se das palavras do apóstolo Paulo, que diz que a nossa luta não é
contra carne nem sangue. Então, assim como o Espírito Santo habita num corpo, em nós, os demônios, para se moverem, eles também habitam em pessoas. O mundo espiritual, para operar aqui no primeiro céu, precisa das pessoas. Tanto o Espírito Santo habita nos filhos de Deus, quanto os demônios habitam nos filhos das trevas. Aqueles que estão sendo habitados por demônios, eles serão usados pelos demônios para atacar os filhos de Deus. É uma guerra. Quando ele fala, a nossa luta não é contra a carne ou sangue. Às vezes uma pessoa é muito chata, está te perseguindo, te atacando, porque o espírito que está atuando nela não é o Espírito Santo. Se você for guerrear contra a pessoa, você vai perder a autoridade que Deus queria te dar no mundo espiritual. A sua pergunta foi muito importante, muito relevante, e porque ela fala exatamente da cruz, porque isso é uma forma de nós crucificarmos os nossos argumentos, a nossa razão, né? Você imagina, eu sou uma pessoa pública, eu exerço uma liderança, quantas coisas eu já escutei a meu respeito que não são verdades. Pessoas que estão hoje na igreja, tempos atrás, falavam muito mal a meu respeito, mas eu não entrei no jogo do inimigo. Eu decidi amar essas pessoas no amor de Cristo, perdoá-las no meu coração, orar por elas, porque a minha luta não é contra carne nem sangue, até que elas mesmas caíram em si e viram que aquilo que eles estavam falando não era verdade e vieram pedir perdão e hoje congregam aqui na igreja. Então, eu tenho várias pessoas aqui. Por exemplo, eu posso dar N exemplos de situações que eu já vivi aqui no Nova Pampulha, que você também morou aqui, de pessoas dizer que já me viram bêbado na rua, que eu estava tendo caso com outras mulheres. São situações de calúnia que eu não tenho que provar para outra pessoa. Eu vou orar por elas, entendendo que eu estou numa guerra. E que se eu entrar no jogo do inimigo, quem vai ser prejudicado sou eu. Maior é o que está em mim. Eu sei quem eu sou. Deus sabe quem eu sou. Então, quem me justifica é Deus. Quem me salvou foi Cristo. Então, eu não preciso provar para a pessoa que eu sou uma outra pessoa. O próprio Espírito Santo vai convencer a outra pessoa através da minha atitude, do meu perdão. Várias vezes já passei por situações aqui de pessoas virem pedir perdão porque eram demônios que atacavam a mente e criavam contenda, tentando nos tirar do propósito de Deus. Então, isso faz parte da guerra. Todos nós que queremos servir a Cristo fielmente seremos perseguidos. Isso é algo que todos nós, Ana Maria, vamos enfrentar nos nossos relacionamentos, né? Isso eu penso que a melhor atitude que nós podemos ter em situações aqui é a atitude de Cristo, de virar a outra face e de pedir ajuda ao Espírito Santo para a gente poder suportar, né? Olha só, vamos abrir a palavra, eu estou abrindo aqui no texto, se vocês puderem, só para concluir essa resposta, abram, por gentileza, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, segunda carta de Paulo a Timóteo. Olha o que Paulo está falando, porque essa era uma situação que eles já estavam vivendo lá.
Então, vamos pegar do verso 10 em diante. Paulo falando para o seu discípulo Timóteo. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Então, Paulo, ele era fortemente perseguido. Isso. Por que Paulo era fortemente perseguido? Porque ele era relevante no reino de Deus. O diabo, ele só persegue pessoas que o ameaçam. Vamos continuar no texto. Olha só o verso 12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Esse verso 12 é muito forte. Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então, a Bíblia diz que o fato de alguém se levantar contra nós, nos acusar, nos perseguir, é sinal que você está no caminho certo. Não é para você ficar com raiva das pessoas, sua luta não é contra o ser humano, mas contra o espírito que está atuando na vida desta pessoa. Então, isso é também carregar a cruz, crucificar nossos argumentos. Nós temos muitos argumentos. Nós, às vezes, precisamos verdadeiramente nos alinhar ao Espírito Santo e ao Espírito da palavra de Deus, ao Espírito da palavra. Quando nós nos alinhamos ao Espírito da palavra, a palavra de Deus, ela vai nos respaldar e o que Paulo ele está falando aqui no final do verso 11. Olha aí, de todas as perseguições, o Senhor me livrou. Todas as perseguições. O livramento, ele vem de Deus, se nós alinharmos o nosso coração à palavra de Deus. Amém? Respondeu, Aninha? Amém. Glória a Deus. Apóstolo, Pois não, eu gostaria de fazer uma pergunta. Puxando o gancho da pergunta de Ana, quando isso se efetua dentro da própria família e trazendo um pouco para a perspectiva da oração, digamos que nós nos colocamos a orar para que haja uma mudança não só da pessoa, mas em relação às circunstâncias difíceis que se encontra dentro da família. Mas mesmo assim, a pessoa se mostra, digamos que não aceitar, não é que não aceitar, mas não se permite uma mudança de caráter, digamos que assim. Então, nesse caso, na perspectiva da oração, nós devemos deixar essa pessoa de mão, no sentido de orar pela vida dela? Não, nunca deixar de orar por uma pessoa que Deus colocou na sua vida. Você deve sempre focar no que a palavra de Deus diz. Então, você pode ser perseguido por um familiar, e geralmente as maiores dificuldades que você vai enfrentar são de pessoas próximas a você, é da sua família, são amigos, colegas de trabalho, de escola. Então, o que a gente chama de oikos, é uma palavra grega que significa ambiente de relacionamento, o seu ambiente de comunhão, o seu oikos, ou seja, o seu mundo, aonde você se relaciona. Você se relaciona na faculdade, com a família, com a igreja, com o trabalho. Então, esse é o seu oikos.
sua área de relacionamento. Os ataques maiores que você vai sofrer é nesse contexto mesmo. Sempre você deve orar pelo seu oikos, pelo seu mundo. Quando a Bíblia fala assim, ide por todo mundo e pregai o evangelho, é para pregar o evangelho no seu mundo, no seu oikos. No seu oikos, eu no meu oikos, cada um dentro da sua área de comunhão, de relacionamento. Então, você deve pregar o evangelho no seu oikos, na sua área de relacionamento. Você vai ser perseguido também nessa área, exatamente porque você está testemunhando, dando o testemunho de Cristo. E as perseguições, elas, é isso que a palavra está dizendo, elas fazem parte exatamente porque é uma batalha espiritual. Você não pode olhar para as pessoas numa perspectiva natural, por isso você deve continuar orando. Porque a pessoa, ela guerreia contra o Espírito Santo que opera em você. A guerra do diabo não é contra você, é contra o reino de Deus que habita em você. Então, se o diabo ele te afeta e você se torna uma pessoa passiva no reino de Deus, você não é ameaça, você não evangeliza ninguém, não discipula ninguém, não prega a palavra para ninguém, então você não incomoda o reino das trevas. E aí, agora, se você está incomodando, porque a luz de Cristo está em você, isso pode acontecer na sua família, pessoas que você ama, mas você não pode parar aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Mas se a pessoa não quer caminhar, deixa ela para trás e segue o seu propósito. Por quê? Vamos ver aqui em Marcos, capítulo 3. Isso não sou eu que estou dizendo, não. Isso está na Escritura. Vamos ver aqui a palavra de Deus. O que o próprio Jesus fez aqui em Marcos, Evangelho de Marcos, no capítulo 3. Verso 20 em diante. Então ele foi para casa, falando de Jesus. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Olha só, quem que foi até Jesus? Os parentes de Jesus. Eles pensavam que Jesus, o Criador do universo, está fora de si. Então, às vezes, nem os próprios parentes vão compreender a sua missão. Se os parentes de Jesus não compreenderam a missão dele, então é normal que os parentes nossos, eles possam olhar para a gente como fanáticos, como pessoas fora de si. Uma pessoa fanática não é uma pessoa fora de si, está num extremo de... Então, foi exatamente o que eles falaram a respeito de Jesus. E eram quem? Os parentes de Jesus. Mas Jesus não deu atenção para aquela situação. Ele seguiu a missão dele. E aí, olha só outra perseguição que ele sofre. Olha aí o verso 22, logo em seguida. Primeiro foi a família, agora olha o verso 22. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam, ele está possesso de Beelzebu, e é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Então, convocando-os, Jesus lhes disse por meio de parábolas, como pode Satanás expelir a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver... Aí ele vai para a família. Ó. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo.
e só então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto porque diziam, está possesso de um espírito imundo. Compreende? Jesus passou por perseguições. Se você observar, quem eram os escribas que estavam perseguindo Jesus? Os filhos de Abraão, que eram, de certa forma, parentes de Jesus. Jesus era da descendência da tribo de Judá, que Judá era filho de Jacó, Jacó era neto de Abraão. Se você observar toda a descendência, então, as perseguições e os ataques virão de pessoas que estão próximas a você, mas elas virão por causa da influência espiritual que está sobre elas. Então, por isso, você não deve parar de orar pelas pessoas, porque é exatamente isso que o inimigo quer, que você enxergue a pessoa nesse primeiro plano aqui, e não o espírito que está por trás dele, tentando destruir a sua fé, destruir a sua caminhada. Continue pregando, continue. Hoje, as pessoas da minha família que me criticavam, me pedem oração, me pedem conselho, porque eu perseverei. Eles me criticavam, absurdo, o Rogério ter largado tudo para ser pastor e tal, mas na hora que aperta a situação, eles vêm até a mim pedir ajuda, porque a nossa guerra não é contra carne nem sangue. Ok? Entendeu, Lívia? Entendi. Obrigada. Ok. Meus amados, estamos chegando ao final, nosso tempo aqui, e foi muito bom ter estado esse tempo com vocês, estudando sobre a cruz de Cristo e a nossa cruz. Temos que crucificar a nossa carne, a nossa vontade, para cumprir a vontade de Deus, e como foi colocado aqui muito bem pontuado pela Ana Maria e pela Lívia, nós, muitas vezes, a nossa cruz está relacionada aos ataques que sofremos, às perseguições que passamos, às incompreensões, relacionamentos, e isso tudo faz parte do pacote. Nós não temos que fugir da cruz, temos que compreender a grandeza e o privilégio de vencer cada etapa. Eu oro a Deus que dê a vocês forças, sabedoria, amor no coração pelo próximo, que vocês sejam cheios do Espírito Santo, lembrando que nós estamos trabalhando para alcançarmos uma coroa eterna de glória na salvação eterna. Não esmoreça, não enfraqueça na sua caminhada, se fortaleça sempre buscando a Deus de todo o seu coração, em nome de Jesus. Pastora Vanessa, a senhora pode orar agradecendo ao Senhor por essa palavra, em nome de Jesus. Depois eu vou orar também a pedido da pastora Ivonete. Sim. Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento, Senhor, por esse estudo, Senhor, que o Senhor colocou nos nossos corações, o entendimento, Senhor, da palavra, Senhor, todas as dúvidas, Senhor, que tenham sido esclarecidas aqui, Senhor, pelo apóstolo Rogério. Muito obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, Senhor, mais uma vez por cada pessoa que está nas nações, Senhor, aqui representada, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela vida do apóstolo Rogério, Senhor, venha cada vez mais capacitando ele, Senhor, dando orientação, Senhor, sabedoria e entendimento, Senhor, da Tua palavra, para que ele possa cada vez mais fazer a Tua vontade, Pai. Muito obrigado, Senhor, por mais esse momento de estarmos em comunhão contigo. Essa oração que te faço, te peço em nome de Jesus, amém, Senhor. Senhor, eu oro também, cobrindo cada um dos irmãos, amém. Agradecidos, como disse a pastora Vanessa, pela sua presença nesta mesa,
pessoas de várias nações aqui reunidas. Eu peço a cobertura do sangue de Jesus agora, que possa perdoar os nossos pecados, perdoar, ó Deus, como foi lido o texto de Colossenses, removendo o escrito de dívida que era contra nós e nos era prejudicial, que cada um dos teus filhos que se propuseram a ouvir a tua palavra sejam, ó Pai, perdoados, abençoados pela graça e bondade do Senhor e na autoridade do sangue de Jesus, que nós também possamos, ó Pai, suportar uns aos outros, suportar os ataques, suportar as pressões, fazendo menção em memória das tuas palavras, que nós teríamos a nossa cruz para levar, tomar a nossa cruz, ó Deus, de crucificar a nossa vida para que outros sejam salvos, da mesma maneira como o Senhor morreu para nos salvar, temos que morrer para que outros sejam salvos, para a glória e louvor do teu santo nome. Não nos deixe perder a visão da cruz, de sacrificar as nossas vontades, de sacrificar a nossa carne, de sacrificar os nossos desejos, para que o teu nome seja glorificado. Eu abençoo a cada um no amor de Cristo, meus irmãos queridos, que ainda não tive o privilégio de ter o contato físico com todos, mas que o Senhor possa levar o amor do meu coração a cada um deles, desejosos de que eles permaneçam firmes na tua palavra, cheios do Espírito Santo, fortalecidos no Senhor e na força do teu poder, para a glória e louvor do teu santo nome. Toda a glória e todo louvor é para ti, Senhor. O Senhor é quem faz todas as coisas em nós, o Senhor é quem opera o querer e o realizar, o Senhor é quem nos dá força para suportar as pressões, o Senhor é quem nos unge com o teu Espírito e nos capacita a amar quem nos persegue, a amar os inimigos, a perdoar, a andar a segunda milha, virar a outra face. Tudo isso que o Senhor disse, e nós lemos nas Escrituras, sabemos que não é fácil isso, Senhor. Sabemos que isso, às vezes, nos dói na alma, ter que virar a outra face, muitas vezes de maneira injusta, somos perseguidos, caluniados, atacados, mas o Senhor nos leva a sofrer e padecer por amor, para que tenhamos autoridade de dizer que somos discípulos de Cristo, que sofreu todas estas coisas por amor a nós, nós também vamos sofrer por amor ao nosso próximo, para que vidas sejam salvas e o Evangelho, ele seja, meu Pai, manifesto através das nossas atitudes, não somente através das nossas palavras, mas através das nossas atitudes de amor com aqueles que não compreenderam a missão que o Senhor colocou sobre nós. Nos dê esta graça, a sua graça nos basta. Reveste-nos com o teu poder e com o teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos, com a paz gloriosa, com o shalom de Deus, com paz, prosperidade, alegria no Espírito. Vocês sejam cheios do Espírito Santo, vocês busquem a presença de Deus de todo o coração. Eu amo a vida de vocês, vocês estão no meu coração e nas minhas orações, vocês são muito preciosos e que permaneçam. Muito bom estar aqui, eu sempre fico com grande expectativa, sexta-feira, 17 horas, fico me preparando, preparo a palavra, porque eu sei que eu vou encontrar vocês, eu quero entregar sempre uma palavra do céu, não a palavra do Rogério, mas a palavra de Cristo para o seu coração. Irmãos, eu gostaria de pedir para vocês estarem lembrando, também, apóstolo, é um ministério muito lindo da Igreja da Lagoinha, é o Ministério Recomeço, eles ajudam muitos os ex-presidiários, as pessoas que saem. Eu convidei o irmão Wellington, mas eu creio que depois ele está nos seguindo, e é muito lindo esse ministério, e eu gostaria que vocês pudessem orar também, lembrar, adotar aí nas orações, porque é um ministério que ajuda os necessitados. Glória a Deus. Amém. Maravilha minha, vamos estar orando sim. Um grande beijo para vocês, amo vocês. Bom fim de semana a todos
amem bastante, beija muito a sua família, Isso. derrama o amor Amém. de Deus. Derrama o amor de Deus, derrama. Vamos viver o Evangelho. Derrama o amor de Deus. Glória a Deus. aí. Bendiciones. Bendiciones. Tchau, gente. Benediciona, Linda. bye, Tem tempo que eu gente. não vejo Tchau. vocês. Pati, usted está caladita hoy. Por supuesto, es que tengo, mira la niña aquí. Wow. Dile hola, Joana. Joana, yo tengo Dile una hola. Joana también. Canta la canción esta de Jesús que se curó. Oh, Canta para gloria que a él lo Dios. vea. Sí, Bueno, Joana. ella canta una canción que Jesús cambió mi vida. Jesús Ah, qué cambia mi vida, lindo. cambia mi nombre. Una cosa así. Aleluya. Sí. Pues Gloria a esto. Dios. Pues me alegra en veros, a todos. Sí, qué Ah. bueno. Bueno estar aquí con usted también. Ah, pues. Bendiciones a todos en España en nombre de Jesús. Aleluia. Ai, ai, ai. Ao fogo. Ô, gente. Beijo. Um beijo, gente. Tchau. 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 Gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.